Olá, eu sou a Djane Simplício. E eu sou Ezequiel Lima. E a gente vem trazendo para você um delicioso convite para uma conversa de classe. Exatamente, são 4h20, essa é a TV Roda de Conversa e esse é o programa Conversa de Classe. Tá chegando agora? Curte, comenta e compartilha. Não é inscrito no nosso canal, TV Roda de Conversa? Então corre lá e se inscreve. É muito importante pra gente, né, Djane? Assim a gente faz o canal crescer, a gente melhora o conteúdo que chega até vocês e a gente também chega a outras pessoas. Se você está gostando da nossa revista digital, dá essa forcinha, dá o like e fica com a gente. O programa hoje está bem provocante, Djane. Sim, vamos trazendo muitas provocações. E a primeira delas é a gente estar disposto a discutir o que é o fascismo e aprender um pouquinho mais sobre isso e de que maneira que o fascismo nos atinge no dia a dia. Esse é o tema do nosso quadro Entrevistas de hoje. Exatamente, nesse quadro nós vamos debater sobre o crescimento das células fascistas no país e como essas células fascistas podem prejudicar a nossa democracia e atingir um cidadão de bem, que somos todos nós, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E por que essa linha de pensamento atinge e ameaça diretamente as mulheres e as pessoas LGBTQIA+. Tem quadro novo, Djane? Está chegando aí. 2 quadros novos e a gente começa com Arte Nossa, que vai trazer hoje poesia da Djanira Menezes. Também tem os segredos de Jampa. O que será que João Pessoa tem de segredo que a gente ainda não sabe? Quer saber? Fica aí. Vem com a gente para descobrir os segredos de Jampa, que é uma cidade tão linda. Mas essa semana a gente viveu episódios de muita brutalidade numa comunidade, a comunidade de Dubai, lá em Mangabeira. E por causa disso, a gente resolveu mudar a estrutura do programa e a gente vai apresentar para vocês uma reportagem especial. Estivemos lá para conhecer a realidade, o que está acontecendo e conhecer exatamente por que o Estado foi tão truculento, a Prefeitura foi tão truculenta numa ação tão irresponsável com aquela população. Acompanhe a reportagem. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está começando nossa entrevista de hoje e a gente tem hoje a ilustre presença da professora, historiadora, atriz, dançarina, poetisa, nascida em Santa Rita, mas que desde criança está lá em Solânia, Djanira Menezes. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? Foi uma honra. Aceitei o convite porque é para falar de um tema bem atual e a gente desconstruir algumas ideias aí. Obrigado, Djanira. A gente também está recebendo aqui o professor doutor em Ciências Políticas pela USP, o José Henrique Artigas, que é professor da UFPB de pós-graduação, também de Ciências Políticas. Boa noite, professor. Boa noite, Ezequiel, a Djanira, e boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui colaborando com vocês. Obrigado a vocês por estarem colaborando conosco, tá? Quem quiser seguir a Djanira Menezes, é só seguir @Djanira Menezes no Instagram. A Djane, vocês já sabem, Djane.simplício. E eu sou o Ezequiel Lima, 1988, é só buscar lá. Infelizmente, o professor Artigas saiu das redes sociais por enquanto. Mas você pode seguir um de nós três aí, tá? Você também pode curtir nosso vídeo, comentar e compartilhar. Esse canal é um canal de esquerda, feito por pessoas de esquerda para pessoas de esquerda. E vamos começar perguntando ao professor José Artigas de forma bem rápida e dura. Professor, que danado é fascismo? É uma pergunta um tanto quanto complexa, né? Porque o vocábulo, a palavra fascismo, assim como outras palavras correlatas, como democracia, autoritarismo, é uma palavra que permite uma série de significações, uma série de semânticas, de formas de entendimento. É uma palavra, então, polissêmica. Podemos entender muitas coisas por fascismo. É claro que, quando falamos em fascismo, é quase que imediato que nos remetamos aos anos 20, aos anos 30, na Europa do entreguerras, quando emergem regimes de força autoritários, especialmente na Itália e depois na Alemanha, que são os regimes mais simbólicos
do fascismo na história, que é o regime do fascismo de Benito Mussolini e do nazismo de Adolf Hitler. Contudo, é possível que nós entendamos também que o fascismo não se limitou às suas expressões características alemã e italiana. Ele também se expandiu para outras regiões europeias, como, por exemplo, Portugal, com Salazar, Espanha, com Franco, e para muitos outros lugares, para a Áustria, para a Polônia e também aqui para o Brasil. Né? É bom lembrarmos que o Brasil foi o lugar onde ocorreu o maior movimento de massas de caráter fascista na história da humanidade fora da Europa, né? Que foi o movimento integralista dos anos 30, especialmente de 1932 a 1938. Mas quando nós falamos de movimentos de massas do fascismo, estamos falando que no Brasil nós tivemos um regime fascista? Não, porque o fascismo, como eu disse, ele é ao mesmo tempo polissêmico e ele também pode ser observado sobre vários aspectos. Podemos falar em um regime de Estado fascista, podemos falar em um governo com tendências fascistas, em governantes fascistas, em movimentos de massas fascistas, em ideologias fascistas, né, em partidos fascistas, né, em estética fascista, em moral fascista. Portanto, é muito complexo discutir o fascismo, porque ele se expressa em diversas formas de vida, sejam elas políticas, econômicas, sociais, morais, éticas, e isso concerne ao termo fascismo uma ampla capacidade de explicação de diversos fenômenos. Então, podemos ter fortes movimentos de massas fascistas, contudo, sem que eles promovam um regime fascista. Podemos ter um líder com tonalidades fascistas, sem que esse líder consiga encapsular as estruturas de Estado, tornando o regime fascista. Portanto, é preciso que observemos caso a caso e observemos cada conjuntura particular em cada país, em cada momento histórico. Outra questão que vem sendo suscitada contemporaneamente, quando retornam os debates sobre a emergência de diversas modalidades de fascismo no mundo atual, né, e esses fascismos vêm acompanhados de uma onda conservadora de perfil autoritário, que vem permitindo a chegada ao poder de líderes fascistas, não necessariamente em regimes fascistas, mas líderes fascistas eleitos democraticamente, mas que se elegem com um discurso antidemocrático, antiliberal e com um discurso de violência, um discurso fascista, um discurso de intolerância. Como, por exemplo, o que nós vimos aqui no Brasil com a ascensão do Jair Bolsonaro, ou de Donald Trump nos Estados Unidos, ou de Boris Johnson na Inglaterra, ou de Modi na Índia, ou de Duterte na Indonésia, ou de Putin na Rússia, ou de Viktor Orbán na Hungria, Erdogan na Turquia, e muitos outros, Marine Le Pen na França, né, os neonazistas conquistando 30% do parlamento alemão, ganhando por 2 governos a direção do Estado na Finlândia, na Suécia, partidos neofascistas sendo organizados em grande parte dos países do sul europeu, partidos fascistas explicitamente afirmando uma alternativa de força autoritária, ditatorial na Espanha. Ou seja, nós estamos vendo um revigoramento de expressões variadas do fascismo. Isso significa que em todos esses países que eu enumerei como exemplos agora, instauraram-se regimes fascistas? Não, não. Agora, isso não elimina a possibilidade de esses países estarem vivenciando momentos em que movimentos de massas de extrema-direita e intolerantes e lideranças políticas com discursos claramente antimodernos, anticivilizatórios, racistas, homofóbicos,
machistas, né, sexistas. Todos esses líderes que vêm emergindo junto com movimentos de massas em diversos países do mundo, sem dúvida nenhuma, propõem uma alternativa ao liberalismo parlamentar, apresentando um argumento de que o liberalismo não teria dado conta das demandas da realidade social, política e econômica, tampouco as vertentes de esquerda, né, associadas de forma muito genérica a uma ideia pueril, quase infantil, de um suposto comunismo, como se fosse algo realmente verdadeiro. Mas, de qualquer maneira, os discursos, as ações e as formas de mobilização, de comunicação, de propaganda e as técnicas que buscam a adesão dos cidadãos às plataformas fascistas estão por aí, pelo mundo todo, e crescendo, né? E isso, em grande medida, em função da crise estrutural do modo de produção capitalista em âmbito global, motivada pela incapacidade do capitalismo, na sua vertente neoliberal, de entregar o que prometera nos últimos 40 anos, qual seja aumento de produtividade e integração social. Não aumentou a produtividade, ampliaram-se as desigualdades e a miséria graça por todo o mundo, inclusive e principalmente nos países mais desenvolvidos do mundo. Porque, se formos observar, essas lideranças autocráticas, autoritárias, que propõem uma via política antidemocrática, elas vêm emergindo principalmente nos países desenvolvidos, né? Estamos falando de Alemanha, estamos falando de França, de Inglaterra, de Estados Unidos. Mas também em países periféricos emergem discursos conservadores, autoritários e muitas vezes, inclusive, ditatoriais, né, dando um contexto internacional à reemergência de modalidades características de fascismo. Mas quando eu falo modalidades características de fascismo, é preciso que a gente distinga duas perspectivas fundamentais. Uma perspectiva é aquela que entende que o fascismo é uma categoria histórica e, como tal, só poderia ser pensado naquela conjuntura específica do entreguerras na Europa e num contexto de luta entre potências imperialistas. Quando a Alemanha e a Itália chegam à luta neocolonial, começam a disputar espaços comerciais e estratégicos com as outras potências industrializadas europeias, então isso acaba gerando uma série de conflitos e abre caminho para a emergência do fascismo, do nazismo. Agora, podemos pensar o fascismo não apenas como uma categoria histórica, datada, circunscrita àquele período do entreguerras, né? Podemos pensar o fascismo como um conceito. E como um conceito, e não apenas como uma categoria classificatória histórica, o fascismo pode ser pensado para além de um contexto específico. Pode ser pensado de forma também universal, ou seja, poderíamos observar modalidades ou expressões, ainda que características, do fascismo em diversos países, em diversos momentos da história. Por isso, esse debate sobre fascismo volta com tanta força no momento contemporâneo, porque uma série de líderes políticos, partidos, movimentos, grupos organizados de comunicação, né, movimentos de mobilização, estão associados a uma plataforma caracteristicamente fascista. Isso não significa, repito, que nós vivamos, por exemplo, sob um governo fascista, que estejamos sob um governo fascista, isso não significa que estejamos num regime fascista. Mas, sem dúvida nenhuma, um regime, mesmo que democrático, que permita a ascensão de líderes com plataformas autocráticas, antidemocráticas, já demonstra a fragilidade da sua democracia. Mesmo os intérpretes liberais, né, vêm anunciando que o fantasma do fascismo vem crescendo. E é um perigo. O alarme já foi acionado há muito tempo entre as forças liberais em âmbito internacional. E quando se falam, a partir das matrizes interpretativas liberais, que há um crescente do fascismo no mundo, e também se fala que esse fascismo vem corroendo a democracia por dentro.
ou seja, a partir das próprias instituições democráticas, os valores fascistas começam a corroer os princípios fundamentais da democracia, restando apenas e tão somente os princípios procedimentais, ou seja, eleições livres, regulares e justas. O resto, ou seja, um conjunto de princípios associados a liberdades coletivas, a direitos coletivos, tudo isso que presume-se em uma democracia fica de lado. Ou seja, a democracia substantiva é substituída por uma democracia apenas procedimental. Apenas métodos de escolha de governantes não produzem democracia. Porque democracia, para muita gente, é o governo das maiorias. E esse é um grande erro. É um erro, inclusive, que os fascistas procuram disseminar, né? De forma, inclusive, deliberada. Por quê? Porque democracia não é isso. Democracia é o governo das maiorias, respeitados os direitos, as liberdades e as garantias das minorias. Quando as maiorias não respeitam os direitos das minorias e agem de forma intolerante e violenta, aí não temos mais democracia, mesmo que tenhamos eleições regulares e justas. Portanto, o procedimento de escolha de governantes não se confunde com democracia. Né? E o que a gente vê hoje em dia é um questionamento sistemático de líderes autoritários, de tonalidades fascistas, amparados por movimentos de massas fascistas, que vêm questionando os princípios institucionais que fundamentam uma ordem de direitos e uma ordem de liberdades. Né? E o discurso que subjaz a essa plataforma é um discurso de intolerância, é um discurso de hierarquia, e é um discurso também reacionário, que encontra no passado um suposto Éden, um suposto paraíso, num passado imaginário, um passado mítico, e busca-se, então, restaurar esse heroísmo, essa grandiosidade desse suposto passado mítico. Aqui no Brasil isso é patente, quando, por exemplo, Jair Bolsonaro procura exaltar os feitos da ditadura, procurando reescrever a história a partir de um conjunto de elementos falsos, procurando indicar Professor, que vivíamos no paraíso e, portanto, deveríamos voltar para ele, rejeitando todos os processos democráticos que construímos nos últimos 30 anos. É um pouco disso professor que nós José Artigas. falamos em fascismo. Professor, segura um pouquinho a questão do Brasil, que a gente vai tocar sobre o fascismo no Brasil daqui a pouquinho, tá? Adjane, faça a pergunta para a nossa convidada. Então, como o Artigas introduziu, né, e muito bem explicou, no campo, pensando o fascismo a Grande partir aula. do campo enquanto movimento político e social, a gente vai encontrar nele uma retórica bem populista, né, que vai explorar essa interpretação, essa ideia da corrupção como endêmica, das crises econômicas, né? A questão do declínio dos valores morais e tradicionais, e aí da sociedade, e aí se colocar como uma grande revolução para esses problemas estruturais, né? De forma bem simplificada. Essa seria uma retórica populista. E aí eu gostaria de saber da Djanira como que a gente observa os contornos do bolsonarismo dentro dessa característica, né? Que é o que está que é o que convence as pessoas, ou que chegou enquanto fake news, como nas janelas dos celulares, e convenceu as pessoas dentro de um período de eleições. Se a gente, né, vamos lá, né? Se a gente pensar um pouco tudo que o professor Artigas falou, né, que foi uma aula para mim, maravilhoso, né? A gente pode perceber que as ideias fascistas, elas nunca desapareceram de paisagens, né, da política brasileira. Elas fizeram o quê? Elas mudaram a roupagem, apenas colocaram uma roupinha diferente agora. Por quê? Quando a gente está falando de fascismo, né, porque ele é um movimento político, econômico, social, desenvolveu-se em alguns países, como o professor citou, né, após a Primeira Guerra Mundial, principalmente naqueles países que o quê? Enfrentavam graves crises econômicas, né? Só que vamos pensar aqui no nosso país, no Brasil, nesse bolsonarismo. De forma geral, a gente pode ver o Brasil com algumas características que, no período que ele estava passando, ali a gente pode colocar 2013 em diante, ele estava passando por uma crise, sim. Então, colocou-se alguém como um salvador, alguém que vai tirar a corrupção,
alguém que chegou junto, né, nas redes sociais da massa jovem, né, que fazia arminha. Estão lembrados? Fotos em escolas com crianças fazendo arminha, né? Até hoje a gente vê isso. Então, ele conseguiu apossar-se desse populismo, né? De ir às massas, de ir além, de falar aquilo. Colocaram na TV que um partido era ladrão, os outros tudo santo. Um só era ladrão. A TV, todas as mídias sociais, não é ladrão. Todos os outros são santos. E aí ele se apropria daquilo e diz, não, eu posso salvar, não vai ter corrupção, eu sou honesto. Eu sou honesto, eu estou aqui há 30 anos de poder, você não pode dizer nada de mim. Não tem nada, porque a gente ainda não escavou tanto, né, para saber os podres. Mas ele colocou isso e você começou a ver ali, como é que eu posso dizer, as garras do fascismo. Porque o fascismo, ele não é simplesmente, no Brasil, a gente não pode dizer que o fascismo ele é de um contexto ditatorial. Não. Não é de um contexto. Ele é aquela entrelinha que fica ali no conservadorismo dessa população. É como é que ele chegou nas igrejas evangélicas. Como é que a gente tem isso? Como é que ele chegou à massa jovem? Porque ele conseguiu caminhar pelos dois gumes da faca. Ele conseguiu colocar a juventude, as igrejas evangélicas, rumando pelo caminho que ele queria, que era o quê? Salvar a pátria, o Messias. E ele esqueceu que algumas das características, né, do fascismo é o quê? É o culto ao chefe, o líder. Né? Como forma de colocá-lo como a única pessoa capaz de guiar o quê? A nação, o Brasil ao seu destino. O mito, né, Djanira? O mito, né? O desprezo pelos valores liberais, dos quais estão inclusas as liberdades individuais, né? A democracia representativa, o medo, por exemplo, do Supremo. O desprezo por valores coletivistas, como o socialismo, o fantasma comunista, né? A vitimização, né, de determinados grupos da sociedade, né? O povo deve ser visto, né, como suprema. A vontade da maioria é a vontade de todos. Já pensaram? Tipo o Brasil, né, Deus acima de tudo. Então, ele começou a ver essa exaltação dos valores tradicionais, né? E essa mobilização das massas criou-se uma onda, um fenômeno que eu posso até falar para vocês de uma maneira melhor, mais didática, como eu digo aos meus alunos, eu digo, se você prestar atenção, o bolsonarismo nasceu nas redes sociais, cresceu nas redes sociais com fake news, está desenvolvendo nas redes sociais, e a única pessoa que pode derrubar o fascismo são as redes sociais. Por quê? Porque a maioria das pessoas, tirando o professor Artigas, né, está nas redes sociais. É o chamado militante de sofá, que a gente tem muito, e a gente sabe disso. Né? É verdade. A gente faz um evento, todo mundo confirma no Insta. Na hora vai poucos. Mas essa massa mobilizada da rede assusta. Assusta quando tudo que ele fala, o Facebook e o Instagram coloca lá, já tira o link, já bota fake news. Isso assusta. Então, quando a gente coloca essa retórica populista do início da campanha dele para o que a gente está vendo agora, que ele explorou muito assunto de corrupção, mas ele esqueceu de pegar o tapetinho dele e baixar bem muito, assim, para que ninguém visse a poeira que estava do partido onde ele estava. Né? A mídia ajudou muito, colocou a culpa em um único partido, enquanto ele se tornou um mito. Mas pense, será que esse mito que disse que o botijão de gás ia ser R$25, realmente conseguiu? Ele atingiu a população? Será que as pessoas na rua não perceberam a gasolina quase a R$7? Será que o fantasma comunista é que está aumentando os preços? A gente pode perceber... É uma passividade da sociedade, né? O Enem colocou até aquela música, né? Vida de gado, povo marcado, povo feliz, né? A passividade da população. Né? Quando a gente tem um contexto. E um adendo, muita população hoje em dia, muita gente da população, ele tem medo de falar sobre isso. Porque prometeram uma arma.
pensaram que vinha na revista Avon. A gente escolhia a arma na Avon, né? Vamos ver, vou comprar essa Glock aqui. Passava, né? É Não verdade. veio. Mas mesmo assim o medo, né? O medo de falar, de se expor, de colocar a cara a tapa e dizer, não, realmente, você não é um completo fascista, mas seus ideais, sua roupa, sua cara é fascista. E aí? Eu vou aceitar isso calado ou eu vou lutar contra? Eu vou ser o antifã, o antifascista. Deu para entender um pouquinho? Deu sim, Janira, muito obrigado. É um assunto muito vasto, por exemplo, a gente poderia falar aqui, só ter um programa para falar apenas sobre propaganda fascista, que é justamente a propaganda que o Bolsonaro faz desde da pré-campanha, né? Propaganda fascista foi o que levou Bolsonaro ao poder, que o Janira falou muito bem aí, a utilização das redes sociais como meio de comunicação de massa. E o objetivo da TV Roda de Conversa é quebrar essa bolha, levar até as pessoas essas novas informações, sem fake, na verdade, crua e nua. O nosso tempo está quase acabando. Vou perguntar uma coisa muito, muito polêmica e que me preocupa bastante. Nos últimos 2 anos, professor Artigas, professora Djanira e a Djane, minha companheira, houve um crescimento no país de mais de 60% de células fascistas. Professor, se o senhor puder ser mais sintético na sua resposta, porque nosso programa está no final, está quase no final, eu gostaria de saber qual é a problemática de termos esse crescimento de células fascistas, qual o perigo que ela traz para a democracia e para o povo brasileiro. Bom, o perigo é notório, né? Porque conforme avança o fascismo, a democracia vai se corroendo, até o momento em que as liberdades, os direitos e as garantias fundamentais de direitos humanos são abolidas, né? E a violência passa a graçar como norma regular de conduta. É assim que o fascismo funciona. E é claro que o crescimento das células fascistas vem acompanhado dessa grande onda internacional de extrema-direita, de reação ao liberalismo, a essa forma de liberalismo. Contudo, o novo fascismo que emerge em âmbito internacional, ele é bastante diferente daquele fascismo clássico dos anos 20 e 30, porque ele é fruto de uma associação inusitada entre uma vertente neoconservadora que começa lá nos Estados Unidos nos anos 80, com a chamada doutrina Reagan, né, e depois se aprofunda e se consolida com a doutrina Bush, e vai dar origem a grandes institutos, think tanks de extrema-direita, que vão também se espalhar pelo mundo e também estimular a criação dessas células pelo mundo afora. E esse neoconservadorismo, inusitadamente, se associou a uma vertente neoliberal antiestatista. E essa associação acabou abrindo caminho por uma heterogênea aliança, uma aliança entre setores muito diversos, mas que nutrem alguns elementos de aproximação. E, no caso do Brasil, o bolsonarismo permitiu essa associação desses elementos heterogêneos, distintos. Então, temos nessa via das células de direita, de extrema-direita, não só os fascistas, né? As células fascistas, mas também as células neonazistas, as células neointegralistas, cada uma das quais com suas particularidades. Temos também os grupos ortoliberais, os grupos anarcocapitalistas, os grupos ultraliberal, que se distingue do grupo neoliberal, porque o neoliberal não quer o fim do Estado, né, como o grupo ultraliberal ou anarcocapitalista. Ele quer um Estado forte para preservar os interesses do mercado. Né? Ele quer um Estado regulador do mercado, que não proteja a sociedade, mas que regule o mercado. Para isso, precisa ter Estado para os neoliberais, e só para isso. É diferente dos ultraliberais, dos ordoliberais. Então, há um conjunto muito variado de tendências que acabaram se agrupando em torno do guarda-chuva autoritário e reacionário do Bolsonaro. No que tange aos grupos religiosos, o Ezequiel lembrou muito bem, também a Djanira também lembrou, da presença forte de grupos protestantes nessas massas que ganham tonalidades fascistas, não é? Mas é preciso que a gente observe com mais atenção também a participação plural de diversas religiões, não apenas das religiões cristãs,
porque houve, a partir do governo Bolsonaro, uma associação cristã-judaica, então há grupos judaicos, há grupos protestantes das igrejas protestantes tradicionais, como as batistas, as presbiterianas, e também, claro, as neopentecostais. Mas há uma participação também muito ativa dos católicos, especialmente dos carismáticos. Então, se nós observarmos hoje a composição dos cargos de indicação nos diversos ministérios da Esplanada de Brasília, nós vamos encontrar uma pluralidade de representantes de igrejas de diversas matrizes religiosas, compondo esse grupo heterogêneo, junto com variações de liberais, extremistas, enfim, todos eles têm alguns elementos em comum. A intolerância. Né? E é isso que os aproxima de plataformas fascistas. É isso que constrói o panorama de oposição, nós e eles. Que é impossível para um fascista construir uma ideia de unidade plural, porque o fascista não respeita o pluralismo, não respeita a diferença, entende a sociedade como fruto de uma homogeneidade, e uma homogeneidade hierárquica, autoritária, de matriz patriarcal, pré-moderna. Nesse aspecto, é possível a gente encontrar inúmeros elementos que associam a política atual, né, a partir dessas vertentes autoritárias, com as tradições conservadoras e fascistas. De uma forma muito sintética, podemos ver, por exemplo, uma valorização antes da comunidade, antes que da sociedade, ou seja, do pequeno grupo, uma hipervalorização da família, em contraponto às políticas públicas e ao Estado, uma valorização da intuição, ou seja, da motivação passional, em contraponto à razão reflexiva, né? Uma exaltação do espírito em contraponto à matéria, né? A defesa do clericalismo em contraponto à secularização, né? Há uma defesa de um certo fatalismo, a ideia de que vivemos permanentemente em guerra, a guerra é necessária, ela não é boa, mas ela é necessária, a violência não é boa, mas ela é necessária. Quer dizer, uma visão antimoderna, né? Uma visão também, uma visão fascista, uma visão antirrevolucionária. Né? Quando se fala em uma revolução conservadora, né, o que se apresenta como revolução, na verdade, é uma revivescência de um passado mítico, imaginário. E há, então, uma idealização... Professor, conclua, por gentileza. Oi? Preciso que o senhor conclua. Não, concluindo aí já, enfim, nós temos um conjunto muito amplo mesmo, de características que aproximam tanto movimentos quanto formas de comunicação, de manipulação, de busca de adesão, de propaganda com o velho fascismo. Não é? Desde os anos 40 se fazem pesquisas sobre a propaganda fascista. Eu lembro sempre de Theodor Adorno e o pessoal da Escola de Frankfurt, que fizeram inúmeras pesquisas sobre os mecanismos de adesão ao fascismo. E perceberam que as máquinas de propaganda, de manipulação, de produção de fake... Hoje a gente fala fake news a toda hora, mas fake news não é nenhuma novidade. Né? O fascismo sempre se amparou na mentira sistemática e planejada como forma de manipulação das massas na busca de adesão. E, de fato, há adesão. Exatamente. Há adesão. Né? E não é uma adesão involuntária, é uma adesão voluntária. Parcela expressiva da sociedade brasileira vem aderindo a plataformas reacionárias. Parcelas expressivas das classes médias, que perderam nos últimos anos os seus distintivos sociais, né? A universidade, que era só para classe média, de classe média para cima, de repente passou a ter povo na universidade. Nos aeroportos são bem ilustrativos. Então, quando as classes médias vão perdendo seus distintivos sociais, o que lhes torna diferentes do proletariado, do operariado, as classes médias ficam ressentidas. E não vem a culpa da sua proletarização no sistema político. Vem a culpa nos de baixo que começam a ascender e a ocupar o espaço que antes era exclusivo das classes médias. E, de repente, isso vai gerando
é o ressentimento. E o ressentimento é o motor do ódio, da intolerância. E aí todo um conjunto de valores intolerantes e hierárquicos vem à tona. Né? E o lastro É verdade, desses professor. sempre está no patriarcalismo, né? Porque ele está na origem de todos os princípios de hierarquia na nossa sociedade moderna. E É verdade, obrigado. esse flerte, né, que você coloca desse que tem matriz nesse ranço, nessa mágoa dessa classe que se sente atacada por uma classe popular que ascende, né? Esse flerte com o fascismo se pôs, está posto, né? Está posto porque a gente tem representações públicas, pessoas ocupando essas posições que inspiram a violência, a intolerância, né? E promovem, não só inspiram, como promovem. E aí, depois desse momento que a gente está vivendo agora, que é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora, depois que esse flerte se mostrou, como que a gente avança, né? Aí eu pergunto um pouco para a Djanira, para a gente tentar fechar, como que a gente avança no sentido de ainda tentar ou promover algum tipo de esperançamento de que a gente consiga fazer com que esse flerte, ou com que essas figuras que flertaram com essa liberdade fascista, ou com essa liberação fascista, que eles voltem para outro lugar de silenciamento. A gente entende muito essa onda, né, fascista, a partir dessa percepção que a gente tem das crises, e a população quer sair da crise, só que o preço a pagar é muito alto. Né? E a nossa esperança sempre é um regime democrático. Né? Entender que a primeira coisa, eu como profissional da educação, eu digo muito a meus alunos, a primeira coisa, em uma cidade do interior, se você mora, é você aprender a votar nos seus vereadores. Você sabe votar nos seus vereadores? Você vê as leis que eles colocam lá? Você ensinar a diferença de política e politicagem. Você entender que o artigo 5 da Constituição não é simplesmente um enfeite. Ele está lá porque é direito, garantia de todos os cidadãos. E a Constituição é chamada de Constituição Cidadã, né? Nasceu pós-ditadura civil-militar no Brasil, né? Então, ela é uma garantia dos nossos direitos. E começar, a partir daí, plantar uma forma de que eles entendam essa diferença, política para politicagem. E começar também a gente entender que aquilo que a gente mais teme, que é que o fascismo se expanda, né? De certa forma, não dá para matar uma ideia. Temos que ter essa consciência. Né? Hitler morreu. Hitler morreu faz tempo. Mas como é que ainda existe o nazismo hoje, o neonazismo? Se mata uma pessoa, não se mata a ideia dela. Porque pessoas bebem da ideia dela. Né? E por que nós não colocarmos outras bebidas? Por que não colocarmos outras pessoas, outras referências? Porque eu vejo muito isso, que as pessoas que estavam no início da campanha dele, dizendo que ele ia melhorar o mundo, se arrependeram do voto. Né? Ele não conseguiu colocar o botijão de gás a R$25, infelizmente. Né? Não conseguiu baixar a gasolina. Não conseguiu que o Brasil crescesse economicamente. As pessoas que viveram um momento como eu, né, que na época do governo Lula, eu era universitária, eu apresentei artigo, eu viajei pelo Brasil, incentivo à ciência, eu andei no aeroporto de primeira classe, igual a madame, filha aqui, ó, de empregada doméstica, andou na primeira classe com a madame, sabe? Entendeu? Se formou em universidade pública, tirou uma nota tão alta, melhor do que a da patroa, da mãe. É isso que assusta. É essa igualdade, é saber você entrar num ambiente, pagar, porque nós, eu digo por mim, nós no antigo governo, a gente tinha um poder aquisitivo bom, a gente não via tantas pessoas, né, num grau, vou dizer aí, num grau de miséria. Eu nunca vi na minha cidade Solânia uma senhora de seus 80 anos catando lixo, e eu vi esses dias. Então, isso assusta. É um absurdo que está acontecendo no nosso país. E esse susto não é só meu susto, de uma pessoa que eu me considero me politizando, não politizada, porque a gente nunca é. A gente está se politizando a cada dia.
se reconstruindo a cada dia novos pensamentos. Então, eu acho que se eu consigo, se meus alunos conseguem, se minha vizinha consegue, se eu vou conversar com... E não é conversar na agressividade, é conversar passivamente. Buscar entender por que ele gosta daquela ideia conservadora, por que ele é daquele tipo agressivo, e a partir daí contrapor a ideia dele com argumentos. Esse é o ponto. A gente não precisa ter medo do fascismo, a gente tem que ter argumentos para derrubá-lo. Isso sim, politizando as pessoas. Ok, Djaneira, obrigado, viu? Muito bom, essa conversa está muito boa. O nosso tempo estourou, era só 30 minutos, já passou 8 minutos, mas foi muito bom, é um papo muito gostoso, com gente que sabe o que está falando. Professor, eu não sei nem, eu fico pasmo com o tanto de enciclopédia que cabe na sua cabeça. Parabéns por tudo que o senhor representa, viu? O senhor é uma pessoa que representa muita coisa para muita gente. Professor, o senhor tem 30 segundos agora só para se despedir do público, tá bom? Não, só queria agradecer ao Ezequiel, a Djani, falar que foi um prazer conhecer Djanira, também não conhecia, de estar aqui nesse ambiente juntos, e eu acho que nós estamos fazendo um papel que devemos ter para combater o fascismo. Discutir, esclarecer, conscientizar a sociedade. Porque a adesão ao fascismo que ocorre hoje, na verdade, é fruto de uma alienação. Então, apenas com um esforço de conscientização para a superação dessa alienação é que nós poderemos efetivamente superar o fascismo. Porque superar eleitoralmente um líder fascista é fácil. Com uma eleição a gente supera. Agora, superar um conjunto de valores subjacentes à sociedade, associados ao fascismo, não é tão simples. Isso só pode acontecer numa luta de longo prazo, naquilo que o Gramsci chamava de guerra de posição. Avançamos, nos entrincheiramos, nos fortalecemos para avançar novamente. E esses processos de avanço só podem acontecer numa guerra cultural, como dizem os da extrema-direita. Só que temos que fazer uma guerra cultural para conscientizar e não para manipular, como é característico do fascismo. E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Foi um grande prazer. O único problema é o pouco tempo, né? É um tema tão complexo, tão instigante, mas vocês me perdoem ter ultrapassado o tempo de vocês. Eu acho que, na verdade, a fala é de agradecimento mesmo, pela generosidade em querer dividir todo esse conhecimento que você já tem, né, e querer trazer o mais detalhadamente possível a relação dessa ideia com o que a gente está vivendo hoje, né, o fascismo enquanto ideia e enquanto toda essa estrutura semântica que você apresentou. Então, não é, mesmo que a gente quer construir um espaço, a gente sabe dos limites desse espaço para estar construindo uma discussão, mas é uma provocação. E aí a gente sai daqui deixando, eu acho que as pessoas muito mais provocadas, assim que é o desejo. Obrigada, Djanira, obrigada por trazer à luz com essa esperança com relação à sua atuação enquanto professora, né, que é quem está na base ali também, muito próximo dos trabalhadores e das trabalhadoras nossos, né, muito mais parecidos com os nossos, conosco, com a nossa matriz, e trazendo essa mensagem de esperança e de reflexão, né, cutucando todo mundo nesse espaço para que a ideia do fascismo não passe tão tentadora. Verdade, né? Eu agradeço muito o convite, né? Fiquei super lisonjeada de falar. É um tema muito instigante, que dá um cafezinho, uma conversa, uma roda, né? Mas a gente vai ter muito mais tempo para isso, eu sei, né? Vamos nos encontrar mais vezes. Professor Artigas, um prazer enorme lhe conhecer. Tipo, sou muito inteligente. Muito obrigada, Ezequiel, por tudo. E convido, né, a todos vocês aí a discutirem política em casa, né? Não tenham vergonha de discutir com as crianças, não. Politize. É melhor do que ficar alienado. Obrigada. Obrigado, Djanira. Gente, que papo maravilhoso. Eu espero que a gente dá para... É um tema que dá para fazer um programa especial fascismo, e vai ser 2 horas só para falar sobre propaganda fascista, sobre as estratégias fascistas de chegar ao poder. E com o professor Artigas e a professora Djanira foi perfeito. Gente, muito obrigado. Obrigado pela audiência de vocês. Não sai daí, não.
que agora você vai descobrir o segredo de João Pessoa. Dijane, professor, o senhor sabia que João Pessoa tem vários segredos, professor? Tem vários segredos, viu? A gente vai descobrir agora no segredo de Jampa. Vou assistir o programa Oi? para ver. Vou assistir o programa para Assista, descobrir. porque continue assistindo no nosso programa para você ver aí quais de Jampa. Fica aí com os segredos de Jampa. No nosso quadro Segredo de Jampa, você vai encontrar cantinhos da cidade de João Pessoa que quase ninguém conhece. Lugares que estão localizados dentro dos bairros da cidade, na periferia. Hoje a gente vai conhecer o Parque Municipal do Cuiá. O Parque Municipal do Cuiá está localizado entre os bairros do Geisel, Cuiá, Planalto da Boa Esperança, Valentina e Colinas do Sul. É isso aí, esse parque foi comprado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, no valor de 11 milhões de reais. No momento, o parque não está com muita infraestrutura. Desde 2010, o parque vem seguindo abandonado pelo poder público. Um parque que tem trilhas para você pedalar, como você consegue ver nas imagens. Fiz um grande pedal aí com meus amigos. Tem trilha, tem lugares para piquenique. Tem lugar para banho, por exemplo, esse, onde é a nascente do rio Cuiá, né? Uma das nascentes do rio Cuiá. Nessa nascente a água é transparente, bem limpinha, tem cheiro de água do filtro de barro. É isso aí. Muito bom para tomar banho, água bem geladinha, um lugar perfeito para você ir com sua família. Esse é os segredos de Jampa que você encontra aqui na Conversa de Classe. O Parque Municipal do Cuiá traz mais qualidade de vida para os moradores da zona sul da capital paraibana. Infelizmente, algumas pessoas não têm a educação suficiente para levar seu lixo de volta. Então fica aqui o apelo que você que vai no Parque Cuiá ou em qualquer parque da cidade, leve seu lixo de volta com você. Seu lixo é sua responsabilidade. E o parque é um lugar para todos, para toda a família, para todos os pessoenses. E aí, galerinha, beleza? Esse é o Segredo de Jampa, esse é o Parque Municipal do Cuiá, que fica localizado na zona sul de João Pessoa, na Paraíba. Esse parque foi adquirido pela Prefeitura em 2010 por 11 milhões de reais. Hoje o parque está um pouco abandonado, mas é um lugar bem bacana para tomar um banho, para fazer trilha, para vir com famílias também. É muito legal. Você que vem aqui e já frequenta o parque, não esquece de levar seu lixo com você de volta, tá? Vamos manter esses lugares limpos
para que a gente possa usufruir o máximo, que a gente possa trazer nossas famílias e amigos para cá, tá bom? Um abraço, Adjane. Até a próxima. Esse é o Segredo de Jampa. Tá falando com ela. Adjane, esse é o Parque Municipal do Cuiá. Esse parque é cercado pelos bairros do Cuiá, do Geisel, do Valentina e do Colinas do Sul. Que lugar bonito, né? É sim, foi comprado por 11 milhões de reais. Os cofres públicos desembolsaram 11 milhões de reais para comprar esse parque em 2010. E hoje ele está abandonado, sem nenhuma intervenção do poder público, levando lixo para lá, coisas que não deviam estar lá, por exemplo, como pneus, que trazem mosquitos e doenças para a população das redondezas. É uma área de preservação, deveria ter política ambiental e também pensar no lazer da população, né? De que maneira que isso pode melhorar a qualidade de vida da população, da cidade como um todo. Exatamente. O programa foi incrível, foi maravilhoso falar sobre fascismo com vocês, tá? Se vocês têm algum palpite sobre o nosso programa, não esquece de deixar um comentário para ajudar a gente a fazer um programa melhor no próximo, né? Tragam sugestões para a gente poder ampliar as nossas discussões. É importante, a gente deixa aqui só uma sementinha para essa conversa continuar para além da tela. E a gente fecha o nosso programa de hoje. Foi um prazer estar com vocês, é com você, Adjanira. Valeu, gente. Obrigada pela presença.